resta muita vida. Ótimo, muito bom. Então, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um encontro do nosso grupo de pesquisas em direitos humanos da tributação. Eu registro aqui a presença do meu colega coordenador, professor Humberto Vecchio, que está sempre conosco. Registro a presença dos colegas Emanuela Cassiatori, que fez a gentileza de abrir o link, que vai fazer a exposição inicial, dos colegas Vinícius, do Daniel, da Aline, do André Oliveira e tem mais alguém entrando agora? Ainda não. Já está na tela aí o nosso tema de hoje, né? Que é a tributação da chamada subvenção de investimentos. Então, eu, desde já, passo a palavra para a Emanuela. E fica a critério dela, se quiser, como nós estamos em poucos colegas, se os colegas quiserem, a Emanuela aceitar, fizerem intervenções rápidas, né, pontuais, durante a exposição, até para não perder o fio da meada, eu acho que seria interessante, tá, Emanuela? Mas fica até o critério, até para tu não perderes o teu fio da meada. Então, com a palavra, Emanuela Gava Cassiatori. Bom dia. Concordo com a sugestão, professor, até porque esse é um tema que teve muito vai e vem, né? Um tema que está se discutindo há vários anos já, e a gente teve aí muitas reviravoltas, então talvez deixar para falar no final acumule muitas coisas ou se perca o timing de fazer determinadas pontuações. Eu fiz aqui uma apresentação de slide bem simples, na verdade, só para dar uma guiada nos pontos que eu gostaria de tratar. E aí, principalmente, a gente vai falar, então, sobre o tema da subvenção de investimento, com o advento da Lei 14.789 de 2023, que alterou substancialmente o tratamento dado à subvenção de investimentos aos incentivos fiscais de ICMS, né? Então, a gente teve, inicialmente, que essa lei ela era uma medida provisória, era a MP 1185, que posteriormente foi convertida então na Lei 14.789, e ela passou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro. Essa lei, né, MP e a lei, tratam sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção, e aí a gente já vê uma espécie de fechamento, assim, no entendimento, né, para implantação ou expansão de empreendimento econômico, e ela revoga as disposições anteriores que tratavam sobre o tema, né, alterando de forma substancial o tratamento tributário dos incentivos fiscais de ICMS. Anteriormente, a gente tinha que esses benefícios fiscais de ICMS eram abatidos da base de cálculo dos tributos federais, né, imposto de renda, contribuição social e PIS e COFINS. Com o advento dessa nova normativa, então, a gente tem uma alteração, passando a tributar, né, a receita dessas subvenções com esses tributos federais, e aí o contribuinte tendo o direito de conseguir um crédito fiscal exclusivamente sobre o imposto de renda da pessoa jurídica para subvenções de investimento, né, excluindo dessa concessão do crédito fiscal as subvenções que são concedidas pelos estados somente para fim de custeio, né? E aí esse crédito fiscal, que é de 25% sobre o IRPJ, ele pode ser ressarcido ou compensado. E a lei, ela estabelece toda como que deve ser todo o procedimento, né, dessa concessão desse crédito. Ela estabelece que as empresas, que os contribuintes, né, precisam se habilitar previamente junto à Receita Federal para poder fazer uso desse crédito fiscal subvencionado. E para ter direito a esse crédito fiscal, é necessário, é exigido pela lei que esses valores estejam diretamente relacionados com a implantação ou expansão de um empreendimento econômico em questão. Então, é por isso que já se exclui as subvenções de custeio, como é o caso dos créditos presumidos, por exemplo. E aí tem a previsão, né, de que as empresas devem se habilitar e que a Receita Federal ela tem um prazo de 30 dias para dar uma resolutiva, né, para se manifestar sobre o pedido de habilitação, e não se manifestar, então a pessoa jurídica ela vai estar considerada como habilitada. E aí a forma de cálculo, confesso que eu ainda não vi como que está, se a Receita Federal
como que está sendo o manejo desse prazo de 30 dias, né? Mas achei interessante a colocação assim dessa observação de que se não se manifestar, então o silêncio vai resultar na habilitação, até para que não haja então uma prorrogação infinita. Deixa eu só aceitar aqui a Luciana. Quem está entrando? A Luciana. Bem-vinda. Isso. E aí, enfim, a lei também traz sobre como vai ser calculado o valor desse crédito fiscal. E aí, por que então que teve essa mudança, né? Por que veio essa nova legislação? Como eu disse no começo, esse tema tem um vai e vem muito grande. Na jurisprudência, a gente tem diversas decisões e entendimentos diferentes sobre se pode tributar ou não os benefícios fiscais. Só que aí o STJ, ano passado, quando ele julgou o tema 1182, ele deu uma boa mexida no tema, que anteriormente a gente ainda tem, né, a decisão de 2017, especificamente sobre os créditos presumidos, que era uma decisão favorável aos contribuintes, e essa decisão do tema 1182 meio que virou o jogo, né? Embora ela traga que ela não se aplica aos créditos presumidos e somente às demais formas de benefícios fiscais, ela traz, né, que não é possível excluir automaticamente os benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo dos tributos federais, salvo quando houver, então, o respeito aos requisitos que o artigo 30 da Lei 12.973 traz, no caso trazia, porque agora foi revogado pela nova lei, né? Que era basicamente que esses valores deveriam estar lançados na reserva de lucros e que só poderiam ser utilizados para aumentar o capital social ou para abater prejuízos. O gato da minha irmã está caminhando aqui pela vez, então se em algum momento passar aqui por trás algum animal, vocês já sabem. E aí essa decisão do tema 1182, ela traz a ideia de que a Receita Federal, então, ela pode fiscalizar, né, as empresas para ver se está sendo aplicado de forma correta essas subvenções. Só que ela fala em aplicar, em verificar se os valores subvencionados estão sendo utilizados para implantar ou para expandir empreendimentos econômicos. O que eu entendo disso? A Receita Federal não poderia, né, fazer a fiscalização daqueles contribuintes que recebem subvenções de custeio, porque não existe necessariamente uma contrapartida por parte dos contribuintes. Então, não tem como ver se está aplicando para implementação ou para expansão de empreendimento econômico, quando o objetivo daquela determinada subvenção de custeio, na verdade, é só custear realmente, né? Então, aí eu trago aqui isso, né? Não caberia, então, verificar se os valores foram utilizados com finalidades relacionadas com a implantação ou a expansão do empreendimento econômico, se as subvenções recebidas não impõem contrapartida. E isso é uma das grandes preocupações que os contribuintes estão tendo em relação à nova lei que trata das subvenções de investimento, que é em relação ao passado, né, que é em relação à existência de um eventual passivo pelas subvenções recebidas anteriormente, quando não se tinha essa previsão da tributação de forma tão explícita. Inclusive porque a própria lei, ela traz ali, né, possibilidades de autorregularização, e o Daniel me enviou no privado para subsidiar a discussão, que a Receita Federal ela já tem enviado uma carta convite, né, a alguns contribuintes, convidando-os à autorregularização. Então, mais do que mudar para o futuro, as empresas estão com receio de que tenham que tributar o passado. E aí existe... Daniel, pode falar e depois eu dou continuidade. No convite, a autorregularização, ela, se o contribuinte assim optar, ele está abrindo mão de qualquer outra judicialização, né? Então é uma forma de se resguardar, né?
Daí eu não sei se seja por ação rescisória ele ia conseguir a restituição. Não faço a menor ideia do impacto que isso teria uma decisão futura em relação à possibilidade de abatimento ou pelo menos a não consideração dos créditos presumidos como lucro tributável. E aí, mas o convite da Receita, da Receita é para as questões relativas ao tema 1182, que foi julgado favoravelmente ao fisco, né? Pois é, mas o tema 1182, ele nada fala sobre o crédito presumido. Sim, é só sobre os outros. Sim, é só sobre os outros. A dúvida é que a Receita, ou pelo menos o secretário da Receita, ele já estava entendendo que crédito presumido não se incluía, perdão, que o crédito presumido se incluía no escopo dessa lei, né? E aí daria só direito à dedução ao crédito fiscal do RPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido, tu teria que incluir na base de cálculo do crédito presumido. Ao contrário, tu teria que incluir o crédito presumido na base de cálculo da CSLL. Sim, não, eu só quis dizer que eu acho que o convite para regularizar a situação passada relativa àquilo que o contribuinte perdeu no 1182, que aí não entraria o crédito presumido. Mas Aline. Vou pegar a cartinha e coloco no grupo, enquanto isso. Beleza. Eu não vi a cartinha, mas, assim, o que eu sei, porque eu trabalho nesses processos, já tenho alguns, assim, o entendimento da União é que sempre, não sendo subvenção a investimento, deveria ser tributável. Então, mesmo tendo aquele ERESP, né, aquela decisão do STJ, aquele ERESP, ele não era ainda um precedente vinculante, ele não não era um repetitivo, tanto que esse ano eu cheguei a ver, não foi, acho que não foi afetado ainda, ou está para ser afetado esse tema como repetitivo, o 1182, beleza, era um repetitivo, mas a questão do crédito presumido, tanto que tem um contencioso enorme ainda, né? Agora é um contencioso maior com essa lei nova, mas, assim, havia essa discussão. Então, o entendimento da Receita, de fato, Daniel, deve ser incluir tudo, sabe? Então, a autorregularização, a ideia deve ser abranger, inclusive, o crédito presumido, sim. Exatamente. E aí depois se vira um entendimento afetado e repetitivo esse do crédito presumido. E aí, pode discutir a matéria ou quem autorregularizou ou não pode? Em tese, quem autorregularizou não poderia, né? Quer dizer, depois, dependendo, se for contrário, se for definido, aí tem aquela agora jurisprudência lá da coisa julgada, né? Então, uma vez definido, daí vai ter que analisar essa questão aí. Então, não é também... Até tem ações... Eu cheguei a trabalhar numa ação agora, discutindo a lei 14.789, que o contribuinte alega coisa julgada porque ele alega em relação ao pacto federativo, sabe? Aí, lógico, a gente diz que não, que é um novo regime jurídico, mas, assim, tem muita discussão aí, né? Tem bastante discussão. Desculpa te atrapalhar, tá, Emanuela? Mas... Não, imagina, a ideia acho que enriquece muito mais o debate, que a gente vai fazendo dessa forma, que aí a gente vai tratando alguns pontos específicos. E, inclusive, as ações que os contribuintes estão entrando são separadas, né? De imposto de renda e contribuição social e PIS e COFINS. E para PIS e COFINS, agora eu não me recordo o número do tema, mas que desde antes já está afetado para ser julgado em recurso repetitivo. Isso. E aí o que hoje eu vejo que tem acontecido é que os contribuintes têm levado, quando é imposto de renda e contribuição social, e quando é PIS, as liminares, né? E quando é PIS e COFINS, por já existir esse tema afetado e não ter um precedente tão forte quanto esse ERESP de 2017, as liminares estão sendo negadas. Então, assim, na verdade, a gente pode ter aí um entendimento que, no fim, pode acabar dizendo, pode tributar de imposto de renda e contribuição social e não pode de PIS, COFINS ou vice-versa, né? Porque as discussões, embora sejam as mesmas, com os mesmos argumentos, em suma, elas estão sendo tratadas de formas diferentes. Aline? Era só para complementar, porque, assim, a posição da Fazenda é que esse tema 843 não afetaria essa discussão nova, só que isso, assim, muitos juízes têm entendido, de fato, né?
A gente diz que é um novo regime jurídico, e aí tem o problema do judiciário demorar a decidir, porque essa afetação aconteceu em 2015, então olha como mudou a legislação. E aí o medo é que o STF, a forma como ele decida, por exemplo, não incide PIS/COFINS sobre crédito presumido, não leva em consideração tudo que mudou. Né? E aí a discussão continua, esse é o problema, porque a gente gostaria que fosse definido de uma vez, sabe? Mas aí fica nessa, vai, volta, então ainda pode gerar mais contencioso ainda, sabe? Porque ainda que seja definido nesse tema, né, ele não vai considerar as normativas da Lei 14.789, porque nem existia, não tem até como, a decisão, né? do PIS/COFINS, do ICMS, que foi tudo posterior, então tudo impacta aquela primeira discussão, e a gente não, né, o STF não vai considerar, porque está limitada ali a discussão como foi apresentada, né? Então, mas vou ficar quietinha para te deixar falar, tá? Não, imagina. Enfim, daí aqui eu trouxe, né, alguns aspectos ainda em relação à lei, que essa questão que propõe, que a lei já prevê na modalidade de transação tributária, com passivo existente, daí eu acho que isso foi uma coisa que também deixou muitos contribuintes, assim, dando chilique, né, porque a própria lei já trata de uma transação sobre o passivo, então todo mundo acha que vai ter um passivo, né, e aí, Aline, eu achei interessante o que tu falou, porque eu tenho visto, assim, esses dois entendimentos, né, tem estudiosos que dizem que vai tributar só a subvenção de custeio, e subvenção de investimento anterior talvez estaria separado. Eu entendo de outra forma, né? Entendo que as subvenções de custeio estariam fora da tributação por não existir essa contrapartida, então, teoricamente, por não existir o que a Receita Federal fiscalizar, só entraria as subvenções de investimento. E aí a gente tem lá a lei de 2016, se não me engano, a lei complementar, que equiparou todos os benefícios fiscais da subvenção de investimento. Então, assim, essa diferenciação, ela realmente importa ou não? Em que pé que a gente está, né? Subvenção de investimento ou subvenção de custeio, enfim. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, assim, que a gente tem em relação a esse tema, que é em relação à indefinição, inclusive conceitual, né, de como podemos classificar os benefícios fiscais e as subvenções, e quais são as questões, enfim, que vão vir de tudo isso, né? E aí é que eu trouxe, né, quais são os argumentos dos contribuintes, né? O primeiro, basicamente, são dois, né, que são dois que permeiam aí basicamente o primeiro basicamente permeia todas as teses que envolvem imposto de renda, contribuição social e PIS/COFINS, né? Que diz que a subvenção não é renda e nem faturamento, né? Tem uma... Gente, vocês estão escutando alguma obra no fundo do meu áudio? Porque... Ah, tá. Não, tá bem bom, não. Não, ok, tudo certo. Então, porque tá tendo aqui do lado, e aí qualquer coisa eu ia fechar mais as janelas. Mas a ideia de que, então, não poderia ser tributado, né, por esses tributos federais, por não se enquadrar no conceito nem de renda, nem de faturamento, por ter natureza de renúncia fiscal dos estados, então que escaparia ali a matriz de incidência tributária, né? Então, a ideia de que, enfim, todas essas formas de subvenção, elas não constituem renda, não são um acréscimo patrimonial verdadeiro das empresas beneficiadas, são meras transferências, elas não têm aptidão para ensejar a incidência dos tributos federais. E aí também se entra na questão da diferença entre o conceito contábil e o conceito jurídico de renda e de faturamento, que também é um ponto que sempre permeia essas teses tributárias, né? Que o conceito contábil de acréscimo patrimonial, ele não seria o suficiente para implicar na ocorrência do fato gerador dos tributos para fins de incidência, né? Porque haveria, então, uma incompatibilidade com o que é permitido pela Constituição. E aqui, como eu já falei, eu trouxe a informação de que os contribuintes estão entrando, então, com teses separadas para imposto de renda e contribuição social e PIS/COFINS, até porque, embora muito parecidos, né, um vai tratar do conceito de renda e outro vai tratar do conceito de faturamento. E aí, o outro grande argumento dos contribuintes é o argumento que foi levantado lá no ERESP do STJ, que é em relação
a ofensa ao Pacto Federativo, né? Na medida em que entende-se que a tributação dessas subvenções implicaria numa ofensa no Pacto Federativo, pois interferiria na política fiscal dos estados e mitigaria, né, seria uma forma de retirar por via oblíqua, então, esse benefício concedido pelos estados, né. E aí, eu estava até conversando com o Vinícius antes da reunião começar oficialmente, que aí é curioso porque o argumento da União é os mesmos, só que ao contrário, né, que é renda e que é receita, e que, na verdade, ofende o Pacto Federativo, impedir que a União tribute o que é renda, o que é receita, porque os estados concederam algum benefício fiscal. E aí, como último argumento dos contribuintes aqui, eu coloquei, na verdade, não é o último, é um dos principais, mas que ele é mais específico, porque ele trata somente sobre os créditos presumidos, né? Que aí é justamente a ideia de que essa lei não se aplicaria aos créditos presumidos, porque os créditos presumidos não foram tratados no tema 1182, e a lei ela veio para adequar a normativa a esse julgamento do STF, do STJ, perdão, e que o caso dos créditos presumidos seria diferente porque já foram tratados ali nesses embargos de divergência 1517 492. Mas, assim, como já falamos aqui, eu realmente acho que não vai existir essa distinção, acho que vai ser tudo tratado da mesma forma, até porque a legislação ela pode fazer isso, né? Ela pode superar uma jurisprudência, por mais que eu não concorde com o teor em si, mas eu entendo que é assim viável, né? Não faria sentido que o legislador ficasse atrelado a uma jurisprudência ad eterno, porque isso não faria sentido do ponto de vista da repartição do poder. E aí aqui eu trouxe a ementa desse embargo de divergência, ficou bem pequenininho, né, mas basicamente que fala que tributar, né, tributar os incentivos, os créditos presumidos, traz um abalo na credibilidade no programa estatal do Estado-membro e que traz desdobramentos no campo da segurança jurídica, etc., etc., traz esse argumento ali do Pacto Federativo e ali no final também faz uma consideração em relação a não se poder considerar. Sim, é do STJ. Depois eu posso mandar esses slides assim que eu fiz bem brutalmente para nossa reunião, só para poder organizar melhor as ideias. E que aí faz ali um paralelo sobre o conceito de receita, o conceito de renda, e aí invoca, né, a tese do século, né, como uma ideia de algo que é um mero trânsito contábil, que por isso não poderia, então, ser considerado como receita dos contribuintes. E aí aqui eu já falei sobre isso, né, eu trouxe quais os argumentos da União, né, que a subvenção ela se caracteriza assim como renda, como faturamento, e que o Estado não pode impedir a União de tributar a renda e receita, e que esse impedimento, isso sim, seria uma intervenção, uma ofensa ao Pacto Federativo pela repartição de competências da Constituição. E aí, por último, além de tudo que a gente falou, né, quais são os principais pontos de polêmica que eu vejo em relação a esse tema, é que existe uma insegurança jurídica muito grande, né, assim, estava conversando com o Vinícius na reunião já, eu falei, quando eu comecei a estudar esse tema, eu pensei, eu sou muito ignorante, eu tenho muitas dúvidas, eu não entendo muitas coisas. E aí, à medida que eu fui estudando mais, eu vi que todo mundo tem essas mesmas dúvidas e todo mundo tem essa mesma insegurança em relação aos desdobramentos. Daí eu pensei, bom, então tá, então o problema não está em mim, né? Todos os estudiosos que eu vi falando também têm muitas incertezas, então isso realmente é uma coisa muito grave, porque a gente não consegue orientar os contribuintes de forma segura, porque não existe essa segurança, né? Os entes federativos também estão aí, de certa forma, em uma disputa, né, entre o Estado e a União. Não é uma disputa nova, né? Esse tema da subvenção de investimento
ela tem um vai e vem, a jurisprudência hora está para o sul, hora está para o norte, a legislação trata de um jeito, depois muda. Então, a gente tem aí uma incerteza muito grande em relação aos desdobramentos. E eu botei, né, tanto que os incentivos fiscais foram equiparados à subvenção de investimento, tinham sido, né, porque agora esses artigos foram revogados pela nova lei. Mas então a gente vê que entendo que talvez houve muitos tropeços na tratativa desse tema, na intenção de resolver uma polêmica, acabou se criando outras, né? Ao tentar equiparar tudo como subvenção de investimento para encerrar uma discussão, na verdade se criou várias outras discussões. Enfim, basicamente esse foi o material que eu preparei para que a gente pudesse discutir, sem nenhuma pretensão de encerrar o tema, até porque não teria como a gente fazer isso, mas trouxe aí os principais pontos-chave que considero relevantes para a gente poder tratar sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigado, Emanuela, pela muito boa, objetiva, e acho que a exposição foi muito completa. Eu estava revendo aqui, Emanuela, no teu live. A Emanuela é advogada, mestra em Direitos Humanos pela Universidade Autônoma de San Luís Potosí, no México, com co-orientação do professor Volkmann, né? E título reconhecido, equiparado ao de mestre em Direito, que foi outorgado, reconhecido, na verdade, né? Pela nossa UFSC. Tá? Isso mesmo. É isso, Manuela? É isso mesmo. É especialista em Direito Tributário pela Damásio Educacional e em Direito Público pela Faculdade Legale, em Direito Administrativo pela Uniamérica. E é graduada pela nossa Unesc, lá do sul do estado, onde o Vinícius já atua ainda, Vinícius? Não, eu saí de lá em 2020, 2019. Desculpa, fala mais alto. 2019, eu saí de lá em 2019. 2019. E foi nas tuas aulas lá que tu escrevesse aquele teu livro sobre o curso de Direito Tributário, é isso? Na verdade, eu comecei a escrever em 2020, quando eu já estava aqui, professor. Tá, mas com base... Isso, na experiência, né? Muito na experiência, isso. Né? Na experiência de lá. Ela também participa de outros grupos além do nosso aqui, né? E participa também de comissões da OAB. Gostei muito da apresentação, viu, Emanuel? Obrigada. Eu peço agora que tu advogas nessa área tributária, com certeza, né? Tu dás consultoria e também milita no foro, é isso? Isso. Eu advogo hoje no escritório que atua exclusivamente com direito tributário, com foco em direito tributário empresarial, e, na verdade, o nosso carro-chefe assim, é a consultoria, né? Porque eu também entendo cada vez mais que é o futuro do direito tributário, né? A consultoria, a prevenção, e a gente atua nas teses também, mas mais por demanda dos próprios clientes, né? Tem algum tipo de empresa que procura vocês mais? Olha, é bem diverso, assim, a gente tem clientes de diferentes setores, farmacêutico, a gente atende empresa de arma, a gente atende Ou seja, vocês atendem empresas de fora do estado também, então, pelo jeito. Isso, na verdade a maioria é daqui, só que acaba tendo filiais em outros lugares. Perfeito, muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Manuela, por enquanto. Pergunta ao professor Humberto Beckel, a quem eu saúdo, né? Se o professor gostaria de se manifestar. Seria bom que ele se manifeste, né? Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou com um problema aqui de rede, não sei se estão ouvindo. Tudo certo. Pode falar, Humberto. Pode falar, Humberto. Então, vou ficar no celular. Está dando. Acho que vou.
que ali está dando problema. Professora, a gente tá sem som no celular, parece ali, a gente não está ouvindo. Isso, liga o áudio do celular e desliga do computador. Bom, agora eu estou no áudio aqui do celular, tá certo. Obrigado. Agora, eu acho que aqui está melhor, porque ali está dando problema e toda hora. Mas então eu vou falar rapidamente aqui. Primeiro, bom dia, então, a todos, né? E realmente o assunto, eu tentei entender que, como eu nem atuo na advocacia, nada, então, Manuela, fiquei com mais dificuldade, assim, de começar a entender do que você, porque já está, assim, com contatos com esse problema na prática mesmo, né? Então, surge. Então, eu comecei ali, mas é realmente complexo. Eu vou só, então, aqui para ser rápido, professor Leonetti e colegas, eu anotei, enquanto ela estava falando, eu anotei só uns pontos que eu queria, porque ela já realmente, como o professor Leonetti disse, ela trouxe todas as questões, e ainda com a participação de colegas aqui, né, que esclareceram aqueles pontos também. Mas eu só queria chamar, então anotei aqui, então, pela sequência que eu anotei. A Lei Complementar 160, né? A Lei Complementar 160, ela equiparou para esses efeitos de subvenção, ser excluída da base de cálculo do imposto de renda, era subvenção para investimento, toda a vida, digamos assim. Aí essa lei complementar disse, não, vamos incluir as de custeio. Poxa, mas aí é completamente fora de tudo o que teria uma lógica de proporcionar que essa subvenção, que era para o investimento, era para capital e tal, que tinha uma lógica em relação ao faturador do imposto de renda, e aí para o custeio, que o custeio é o que está se discutindo hoje. O custeio significa o quê? Vai reduzir um custo. Aquele benefício reduz o custo, como está alegando a Receita, e também já tinha Marco Aurélio, eu li aqui antes, já nas discussões já dizia, reduz esses custos através de um benefício fiscal e vai aumentar o lucro, é claro. Ou então essa empresa ela tem esse estímulo, ela consegue progredir, ela vai vender mais e vai dar mais imposto de renda depois. Ou então já de imediato, quando já reduz o imposto de renda. E já aproveitando para não esquecer de dizer, que eu não vejo o pessoal falar, mas quando aumenta o imposto de renda, os estados também ganham partilha. Então, esse conflito do Pacto Federativo também tem um viés aí, porque, na verdade, são fatos geradores que a Constituição disse que todos devem tributar para se alcançar todo o espectro aí de renda, de consumo, né, de riqueza, e alcançar uma igualdade, inclusive, de tributação. Então, aí fica uma parte para cada um tributar. Quando a Receita tributa, porque realmente incorre na lei ali aquele fato, vai haver quase 50% de partilha com os estados e municípios, né? Bom, então essa lei complementar fez essa distorção enorme. Mas olha só, eu vi ali, esses artigos que fizeram isso, é o artigo 10 e um parágrafo 4º acrescentado na Lei 12.973. E o artigo 10 ali, que comparou tudo, né? Foi vetado pelo Temer. Foi vetado. Então, o Executivo, o Temer, orientado lá, disse não. Mas o Congresso derrubou esse veto, né? Então, digamos, quando a gente fala em segurança jurídica, nesse caso foi o próprio Congresso que insistiu. Provavelmente é claro que aí a gente já vê, né, jogo de interesse provavelmente enorme. O Congresso dando esse favor enorme. E mais ainda, essa lei complementar 160, o objetivo dela era resolver um pouco, mitigar um pouco a guerra fiscal, começar a resolver, porque eu não sei, quando começou a se tentar resolver, eu espero que não aconteça com a reforma tributária agora, certo? Quando às vezes se tenta alterar alguma situação, começa a surgir outros problemas, até a Emanuel também falou, então começa a surgir outros problemas, é perigoso sempre assim quando alguém
acha que vai resolver, vai inventar a roda, digamos assim, mas na verdade está mexendo com outras coisas que nem estava percebendo naquele momento. Nem estava percebendo naquele momento. São questões que se discutem cada vez mais, né? Essa questão de situações inesperadas. Bom, então aí a lei complementar trouxe isso e causou esse problema, então aí gera essa insegurança, que aí quem é culpado agora? É difícil, não, né, vamos culpar quem? É uma situação que aconteceu, mas realmente ela tem uma distorção para depois né, ser resolvida através de uma discussão buscando uma lógica. E até, bom, deixa eu anotar aqui. Então, agora, saindo dessa questão aqui, tem a questão de contribuintes que dizem, eu estou vendo agora o artigo de um colega que trata da questão como contador também, né? Como contador. Aí analisa que no momento da venda, mesmo que no momento da venda tenha uma isenção, aí a Receita diz, bom, então não há uma receita para depois abater do imposto de renda, me parece que é isso. Não há uma receita de imposto, porque não está cobrando imposto. Mas alguns dizem, olha, isso é mercado e tal, o fato é que deve ser calculado pelo que vendeu, pelo valor que vendeu. O valor que vendeu, quando ele não repassa a isenção, quer dizer, eu estou no mercado, há uma isenção. Bom, quando a isenção é para todos, né, geral, para todos os empresários naquele setor, na verdade, todos vão geralmente não ocorre aquilo que se espera, que é reduzir efetivamente o preço. Sempre tem outro motivo que diz, não, infelizmente, vamos ter que manter o preço. Pois é, mas então aquilo que era o objetivo da lei, que era conseguir uma redução, não alcança. E aí, além disso, né, calcula-se que o imposto que foi isento ou reduzido, e esse valor ainda, para mais um prêmio, me parece, para o empresário que cobrou, ele não aplicou a redução. Aí tem uma venda maior. E aí eu até estou achando, há um estímulo, parece, esse raciocínio, vou cobrar bastante, porque depois eu vou reduzir do imposto de renda, inclusive. Não tem esse problema, porque eu vou considerar que o imposto, né, que o imposto que está nesse preço, mas como que está nesse preço? Que não deveria estar. Porque se tem uma isenção, se tem uma redução. Então, eu acho que eu estou misturando um pouco aqui, mas acho que isso que eu falei está dentro dos argumentos mais ou menos da Receita, e discutindo um pouco a lógica disso, e a economia e a contabilidade disso também, porque eu acho que nem tem ICMS na nota. E mesmo assim vai considerar que houve uma despesa. Eu não sei se o Daniel está podendo... Essa é uma questão que eu trago aqui, já vou para frente, a outra também. A questão do imposto de renda, que daí, na verdade, tem uma partilha, então tem que ser lembrado, a subvenção. Pois é, acho que não, eu notei aqui, eu me lembrei aqui também o seguinte, quando está se falando agora dessa lei nova, aquilo que a Emanuela levantou, que alguns contribuintes dizem, pois é, mas acontece que a questão do crédito presumido, etc., mas para resumir, mas na verdade é uma questão agora aqui de imposto de renda, do que é o fato gerador do imposto de renda, a lei está dizendo que subvenção é tributado. Mas aí que vem o problema, é a subvenção que é tributado, ou o valor da subvenção é tal, tributa. Até tem na Lei 4.506 dizia que as subvenções são incluídas no lucro operacional. Então, na verdade, o que vai acontecer é que esse recurso, quando é uma subvenção direta, ou o benefício que reduz o custo, isso vai gerar um lucro maior, líquido, e depois o real, né, que vai ser do imposto de renda, vai dar o lucro. Então, quando agora a lei nova está dizendo que a subvenção, que as subvenções, inclusive as de investimento, que antes estavam assumindo que não era, mas agora, inclusive a de investimento, tudo é tributado, para fazer o contrário da lei 160, para poder estancar, me parece, né? Então, estanca aí, tudo é tributado, e aí
e aí vamos dar um crédito para quem preenche uma série de requisitos para ter. Poderia, na verdade, eu entendo que ainda continua sendo um estímulo, né? Continua sendo uma renúncia também da Receita Federal, aliás, uma renúncia também, para dar mais uma vantagem para essas empresas que vão fazer um investimento que deve ser muito, muito, muito fiscalizado, muito controlado. Talvez não precisasse nem isso, mas aí vem aqui esse movimento, claro, de forças aí do Executivo e Legislativo para poder passar, e, na verdade, conseguiu passar no Congresso essa lei nova que passou, e agora está em discussão. Eu até coloquei ali uma ADI em que a Confederação Nacional da Indústria argumenta. Eu estava vendo aqui que ela argumenta o seguinte, né? Porque aí vem aquela questão que a Manuela falou, a diferença ali do raciocínio em relação ao que é receita, que vai impactar na contribuição social sobre o lucro líquido, e o que é renda efetivamente, né? Então, eles dizem ali que, me pareceu, precisaria ler melhor ali, mas eu já vi algumas vezes, mas me pareceu que num item, quando ele trata de receita, quando ele trata de receita, ele diz, olha, isso aí não é uma receita, isso não vai ser uma receita, apesar de estar na contabilidade, não é uma receita, né, essa isenção não é uma receita, então não vai gerar base de cálculo de contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, para não entrar em contradição, me parece que entendi que quando eles então vão argumentar pela inconstitucionalidade de cobrar sobre a subvenção, sobre o imposto de renda, aí eles não argumentam mais que não é que é uma receita, porque sendo uma receita poderia então excluir da base de cálculo. Mas como não há uma receita, né, não há uma receita ali de subvenção, como não há essa receita, então, eles passam a argumentar no sentido, me pareceu ali, exclusivamente com base em que há um conflito com o federalismo. E aí me parece que ficou um pouco fraco até essa argumentação, né? Porque eu acho que a questão do federalismo, não sei se o Supremo vai aceitar, até porque está vendo, me parece que, assim, as bases de cálculos, né, do que é renda, o que deve ser tributado, a Constituição deixou claro, e se subvenção, que não é exatamente a subvenção, mas esses valores que entram e geram um lucro posteriormente, então aí seria tributado, e depois tem a partilha. Deixa eu ver se já vou terminar aqui. Já falei. Era só isso, pessoal, só essas ideias, né? Muito bom, professor Humberto, muito bom mesmo, como sempre. Daniel está na lista aqui, o próximo, e foi citado, né, Daniel? Diga lá, Daniel. O citado, só gostaria de ouvir a questão da nota fiscal que o Humberto colocou. Eu não entendi muito bem o ponto, mas enquanto ele... Enfim, se tiver alguma questão relacionada à nota fiscal... Seria só o seguinte... Haveria destaque de CMS na nota fiscal. Foi essa a colocação do professor Humberto. Que não há, né? Não há. Quando tem isenção, não há, mas mesmo assim depois alegam que há uma receita de ICMS, que deve ser... Não há, mas agora a gente está com um campinho na nota que fala o CBNF, que é o Código do Benefício Fiscal. São vários códigos de benefício fiscal, né? Diferimento, isenção e específicos, né? Não é igual ao código CST, que é o Código de Situação Tributária, que é o que fala que hora tem isenção, hora tem suspensão. Não, o CBNF é mais específico. Se tem a isenção do TTD, do têxtil, aí tem um código específico para essa isenção e o valor. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ter um controle muito maior sobre qual é a extensão aí dos benefícios fiscais, né? Então tem esse controle que vai começar a ser depurado, né? Agora de uma forma um pouquinho mais minuciosa. E aí sim vai ter até mais informações para subsidiar a receita quando ela for querer saber qual que é o valor efetivo do teu benefício fiscal, do crédito presumido, né? Agora, em relação a próprio tema 1182 e ao ERESP 1.517.492, que foi o específico do crédito presumido, eu tenho alguns pontos. O primeiro que eu quero levantar
é a questão do princípio da legalidade face às decisões judiciais. A gente pega a Lei 14.789, que foi recente, que é de agora, né? Ela não especifica quais são os benefícios fiscais a que ela se aplica. Ou seja, são todos. São todos, né? Se vierem aí com essa ideia de precedente, que o STJ falou no ERESP, que o crédito presumido a tributação do crédito presumido violaria a imunidade recíproca, daí a gente tem que ver outro ponto. Peraí, o STJ está falando que a tributação do crédito presumido é hipótese de violação de imunidade recíproca? Só que aí ele não está interpretando a Constituição, ele tem que ter uma interpretação infraconstitucional. Quem pode dizer o que é imunidade, se isso é alcançado pela imunidade, na minha visão, é o Supremo. Então, pera lá, STJ. E ainda assim, foi uma decisão, se eu não me engano, Aí alguém me ajuda. Acho que é 2017 a do crédito. Eu não sei, a do crédito presumido ela é um pouco antiga. Mas o fato é que a lei é de agora, a lei é de 2023. Então, assim, é de 2024, perdão, acho que foi uma medida provisória que virou lei. A ideia aqui é realmente que os benefícios fiscais sejam tributados, né? E quem disse isso? O Poder Legislativo. Por que tem que se interpretar o Poder Legislativo à luz da decisão do STJ? Para mim é o contrário. Tem que se interpretar a decisão do STJ à luz do que o Legislativo decidiu. Então, vamos fazer um acordo semântico aqui, pelo menos na minha concepção é essa, né? Se a lei fala que os tributos, que os benefícios fiscais, e não especifica quais, são sujeitos à tributação, então tem que ser interpretado. Então, na minha visão, corretíssima a postura da Receita em querer tributar os benefícios fiscais. Até porque o benefício, como o doutor Humberto falou, acaba que o benefício ele vai sendo todo apropriado pela empresa. Ele não vai ser repassado a preço, né? Então, assim, mais um motivo ali para querer tributar o benefício fiscal, porque o benefício fiscal ele acaba sendo apropriado pelo contribuinte de direito, né? Infelizmente, o crédito presumido dificilmente vê que ele está sendo repassado numa diminuição de preço para o consumidor final, que é o verdadeiro contribuinte do ICMS, né? Então, são essas questões que eu queria colocar. Muito bom, Daniel. Muito bem colocado mesmo. Vamos ouvir agora o Vinícius. Vinícius, disso tudo a gente lembra. Sabe o que eu me lembro, Vinícius? Da tua dissertação sobre as despesas tributárias, né? As tax expenditures, né? Que a gente vai dando concessão para cá e para lá. Agora estão discutindo o PERSE, né? O retorno do PERSE, né? Lá no Congresso, e não se tem um verdadeiro controle, uma verdadeira certeza, uma razoável certeza dos benefícios para a sociedade que essas despesas tributárias dão. Eu quero aproveitar para registrar a entrada na sala do Rafael Rodrigues Alves e do Epaminondas Messias, nossos 2 colegas do grupo e meus 2 também orientandos. Professor Humberto, queria falar? Eu só queria dizer uma frase aqui que eu também dizia, uma meio piada, eu acho. Pois é, com toda essa questão de benefícios assim concedidos dessa maneira, talvez, né? Por que então não se faz subvenção direta? Então, aí sim, subvenção direta. Olha, está sendo repassado o valor tal para o empresário X, né? Que seria aquele controle total, que aí é a subvenção. Aí, quando a isenção começou a ser chamada de subvenção também, e depois gera todos esses problemas. Bom, é só um comentário meio. Essa é toda a discussão. Há quem advogue que muitas dessas concessões tributárias deveriam ser substituídas por subsídio direto. Vamos ouvir o Vinícius. Gente, bom dia a todos, professor Leonetti, colegas aí que a gente já estava conversando antes. Esse ponto é importante, porque a gente trata de subsídio sem perceber que ele significa um gasto público, né? Tal qual uma subvenção direta.
e, portanto, ele submete a regras distintas, mas a gente não percebe isso. É sempre bom ter em mente que toda vez que a gente tem um benefício fiscal, um subsídio, a gente está deixando de arrecadar, mas, por outro lado, dando, né, recursos para o contribuinte. Os colegas já falaram bastante assim, sobre o tema, mas eu acho que esse tema ainda assim parece que está mal colocado. A gente debate muito sobre ele, mas a gente não tem exata noção sobre o que está sendo discutido lá no STJ, né? Então, assim, fazer uma digressão rápida aqui sobre o assunto, sem querer repetir a apresentação da Emanuela, a gente tem a subvenção como uma espécie de receita, né? A legislação, tanto a lei de SA quanto as normas de contabilidade estabelecem subvenções como receita, tem que ser levada à tributação como se receita fosse, porque receitas são, né? E a gente tem uma possibilidade permissiva na Lei 12.973 de excluir essas subvenções da tributação, né? O artigo 30, que veio lá em 2014, substituindo lá o regime tributário de transação, durante o governo Dilma, estabeleceu que as subvenções de investimento, inclusive mediante isenção e redução de impostos, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrado em reserva de lucros. Então, assim, o quê? Subvenção de investimento, desde que esteja registrado em reserva de lucro. E essa reserva de lucro só pode ser usada para absorção de prejuízo e aumento de capital social. Então, o panorama que a gente tinha era esse. Só subvenção de investimento e desde que escriturado em reserva de lucro. Se não fosse utilizado dessa forma, o parágrafo 2º aqui, da Lei 12.973, estabelecia a possibilidade de tributação. Se fosse desvirtuado, né, tanto a escrituração em reserva de lucro como a utilização da reserva para outras coisas que não absorção de prejuízo e aumento de capital, poderia ser tributado mediante fiscalização da receita. Beleza. Então, essas são, em resumo, a gente tinha isso. Durante o governo Temer, a gente teve uma briga aí contra os benefícios fiscais, a gente vem falando sobre isso, especialmente aqueles que foram concedidos à revelia das regras do CONFAS. O Temer quis tentar resolver essa questão, acabando com todos os benefícios fiscais que não tinham sido concedidos à unanimidade, né? De acordo com aquela regra constitucional que submete as regras do CONFAS à concessão de qualquer benefício estadual. Então, estabeleceu aqui, apesar disso, estabeleceu aqui na Lei 12.973 que os incentivos dos benefícios fiscais relativos ao ICMS serão considerados para investimento. Estabeleceu uma presunção que todos os benefícios seriam para investimento. Ao mesmo tempo que no artigo 10 fala que, inclusive, aqueles benefícios fiscais que fossem concedidos mesmo sem unanimidade lá no CONFAS. Então, estabeleceu uma presunção de que todos os benefícios eram para investimento e disse que valia essa regra, inclusive, para os benefícios que não foram concedidos à unanimidade. Então, a partir daí, né, desde 2017, a regra é que toda subvenção é de investimento, mas tem que ser ainda registrada na reserva de lucro e utilizada para absorção de prejuízo e aumento de capital social. Beleza. Nesse sentido, veio o tema 1182, que diz exatamente o que está na lei. Que se fosse obedecidos os requisitos do artigo 30, ou seja, destinado só para reserva de lucro, poderia abater os benefícios e subvenções de ICMS. Disse que não poderia ser exigida a comprovação de que seria uma subvenção para investimento, porque a própria lei presumiu que todas seriam para investimento. E disse que os requisitos do artigo 30 poderiam ser objeto de fiscalização. Então, na verdade, o tema 1182 repetiu o que está na lei, o que se entendeu como uma derrota, né, do contribuinte, porque o contribuinte já tinha a decisão do crédito presumido que é anterior, de 2017. No próprio julgamento do 1182, houve uma separação, disse que não se aplicava para crédito presumido, porque crédito presumido seria uma coisa diferente, alguma coisa que realmente se dá para o Estado, né? Um crédito mesmo, que ele pode jogar lá na contabilidade dele para abater dos tributos. Diferente de uma isenção, né, que seria só uma redução da carga tributária. Né? E aí, nesse sentido, veio aquela discussão. De um lado o Estado, de outro lado a União, os dois alegando a mesma coisa. Violação da imunidade recíproca, violação do Pacto Federativo, violação das regras de competência tributária. E essa discussão parece que está mal colocada. O Estado diz que... O Estado diz, entre aspas, né, porque não é o Estado que está dizendo, é o contribuinte que está dizendo.
contribuinte está dizendo que se o Estado deu algo para ele, a União não pode tributar. E a União está dizendo, não, mas se tu receber algo de alguém, seja de quem for, eu vou tributar. Seja na forma de crédito presumido, seja na forma de benefício fiscal negativo, né, que reduza o teu custo tributário. Por isso que eu acho que a questão da imunidade recíproca não é algo que tem que ser debatido, concordo com o Daniel. Se fosse para ser debatido, teria que ser no STF, mas não é algo que tenha que ser colocado nesse debate. Se for para ser colocado, eu acho que parece que a violação da competência tributária, né, estaria, né, no caso ali, a União estaria com razão. Ela que estaria sendo tolhida da sua competência tributária. Veja que eu estou debatendo aqui competência tributária e imunidade recíproca, né? O que eu posso fazer e o que eu sou proibido de fazer. E esse tema foi colocado aqui no STJ, no julgamento do tema presumido, meio que alheio, né, às discussões do artigo 30 da Lei 12.973, porque está dizendo que não pode ser tributado, não é que não pode ser tributado se obedecer os requisitos lá do artigo 30, está meio que dizendo que não entra na competência tributária da União aquele crédito recebido, né, a título de crédito presumido. Veja, é uma questão que transcende tudo isso. É o STJ dizendo que está fora da competência tributária da União tributar aquilo que recebeu do Estado. E isso afetaria, né, quaisquer benefícios fiscais. Muito embora a gente tenha tido depois o tema 1182 julgado em sentido contrário, pelo menos em relação aos outros benefícios. Então, esse avanço da jurisprudência do STJ, no sentido de que não poderia tributar mesmo, porque está fora da competência tributária, esbarrou lá no julgamento do tema 1182. Resta discutir se, em relação ao crédito presumido, a gente vai continuar pensando desse jeito, que, ao meu ver, não seria o caso, porque não se trata de uma questão infralegal infraconstitucional para o STJ discutir, não se trata, de fato, de uma discussão também sobre competência tributária, porque o acréscimo patrimonial, a variação patrimonial está lá. Então, está no âmbito de incidência do IRPJ. A União não poderia deixar de tributar isso. Então, a questão é saber se, em relação ao crédito presumido, continuaria esse... eu sei que no julgamento do tema 1182 está expresso dizendo que não se aplica ao crédito presumido, mas será que vai ser mantido no STF, né, a questão todo o argumento utilizado pelo STJ no julgamento lá daquele ERESP, dizendo que está fora do âmbito de incidência tributária da União o crédito concedido a título de crédito presumido, né? E além disso, qual o crédito presumido, né? A Emanuela falou isso no começo, mas crédito presumido de incentivo, aquele que é concedido para o contribuinte para ter uma redução da carga tributária, ou não, aquele crédito presumido que é concedido para simplificar, mais ou menos na média do setor econômico, para que ele possa, de maneira mais fácil, apurar o valor a ser pago a título de ICMS. Será que a gente vai levar em consideração os dois? Porque no caso de crédito presumido de incentivo, quando a gente dá o crédito quando não deveria estar dando um acréscimo, de fato. E esse acréscimo, tem a discussão se seria ou não tributado. Mas quando a gente está só substituindo um crédito que ele teria se apurasse pelo lucro real direitinho ali, por um crédito presumido que a gente vai dizer que ele tem, independentemente de fato ter ou não. Nesse caso, a gente está substituindo uma presunção, né? Então, não há necessariamente um ganho patrimonial. E depois disso, a gente veio, né, como vocês falaram, com a lei 14.789, que revogou lá o artigo 30, estabeleceu uma forma nova de beneficiar o contribuinte quando ele já tem um benefício fiscal, uma subvenção, estabelecendo um desconto de RPJ, não necessariamente o direito à exclusão, né? E como a gente viu no tema 1182, o contribuinte não tem direito à exclusão por si só. Ele tem direito à exclusão se a lei estabelecer nesse sentido, que no caso ela estabelecia no artigo 30 com alguns requisitos. Agora esse artigo 30 não existe mais, então ele não tem direito à exclusão. Vai ter direito a esse crédito com base nessa lei, né, porque a lei assim achou razoável, estabelecendo aqui um outro benefício fiscal, né? E a questão de se aplicar isso ao crédito presumido é o que resta a gente a debater, né? Como eu falei, o 1182 não alcançou o crédito presumido expressamente, mas não quer dizer que essa questão esteja decidida. E não estando decidida, está tendo um regime jurídico novo que estabelece uma nova forma de lidar com essas subvenções, de toda forma, porque, como disse o Daniel, não houve uma especificação na lei,
pelo menos a partir de agora, a gente tem uma forma nova, né, um regime jurídico novo dessas subvenções, que em nada está vinculado àquilo que foi decidido anteriormente, né? Eu só queria fazer mais uma observação também. Eu disse para vocês ali que, com a Lei Complementar 160, passou a ser presumido que todos os benefícios fiscais seriam de investimento, né? Não, a regra inicial da Lei 12.973 era que só os benefícios de investimento seriam excluídos da tributação. Aí veio o acréscimo da Lei Complementar 160, dizendo que se considera, se presume todos os benefícios como de investimento. Beleza. Mas, recentemente, saiu o julgamento dos embargos de declaração do tema 1182, e em uma das emendas, a gente tem aqui que essa presunção não é bem absoluta, né? Não é bem assim, não vamos considerar sempre. Aqui no ponto 7, ó. Por outro lado, cabe ao contribuinte tratar de benefício fiscal como se subvenção de investimento fosse, mediante a observância dos requisitos do artigo 30, dentre eles a destinação prevista no parágrafo 2º, ou seja, é obrigatório o redirecionamento do resultado do benefício à implantação e expansão de empreendimento econômico. A gente presume que é de investimento, mas, pelo menos de acordo com o julgamento aqui desses embargos, declaração, o dinheiro tem que ir para investimento. Né? E como é que vai para investimento, né, aquilo que não é crédito presumido, né? Já que é uma coisa que o contribuinte deixou de arrecadar? Como é que vai ser escriturado isso na contabilidade para ele destinar isso a investimento? Então, essa observação aqui, esses embargos de declaração são recentes, né? São de semana passada. É uma coisa que a gente tem que continuar discutindo. Nem tudo que está julgado certinho lá no tema 1282 se mantém. Ok, gente? Essas eram minhas observações. A Aline aí daqui a pouco vai falar, especialista no assunto aí. Qualquer coisa a acrescentar e a corrigir também, Aline, receba aqui de braços abertos. Valeu, gente. Professor Leonete. Muito bom mesmo, Vinícius, como sempre. Vamos ouvir agora a Aline. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aí a Emanuela, viu, Emanuela? Foi bem clara, foi excelente a tua apresentação, e não é um tema fácil, porque realmente são idas e vindas, decisões recentes, e ainda está palpitando, tanto que a gente teve aí decisão dos embargos de declaração, né, do tema 1182 semana passada, temos aí um contencioso grande se iniciando aí, né? Queria cumprimentar também o professor Humberto, as considerações que ele fez ali, que simplesmente é uma questão de verificar o fato gerador, é isso, sabe, professor Humberto? Basicamente é isso, a competência, está ou não caracterizado o fato gerador para incidência daqueles tributos federais. Para mim, a discussão ela está muito relacionada a isso. E acabou que o STJ, naquele ERESP, decidiu de uma forma, né, não vinculante, porque foi embargo de divergência, né, não era repetitivo, mas foi reproduzido, é fato, em muita decisão judicial, muita sentença, os contribuintes nas petições iniciais, agora nessa ADI, né, da lei nova também, discutem essa questão do pacto federativo, e realmente, assim, pelo menos agora eu fico feliz que o STF vai decidir, porque o que aconteceu? A decisão do STJ, ela foi baseada no pacto federativo, que é algo constitucional, né? É uma fundamentação constitucional, mas os recursos que a União estava tentando levar essa questão aí para o STF, simplesmente era inadmitido, porque o STF dizia que a discussão, né, dessa base de cálculo, da possibilidade de exclusão ou não do crédito presumido, enfim, era uma questão infraconstitucional. Então, olha a situação, a gente vê, como disse o Daniel, como bem disse ele, o STJ decidindo, digamos, né, e os contribuintes dizendo que vale mais do que a lei nova agora, né, essa decisão do ERESP, com base no fundamento constitucional, e que o STF não se pronunciou até hoje, né, e vai ter que se pronunciar por conta dessa, são 2 ou 3 ADIs, são 3 que eu localizei lá, uma
do CNI, que o professor Humberto apresentou, outra do CNC, e tem uma do PL, que era em relação à MP 1185, que foi convertida nessa lei 14789. Então, pelo menos haverá uma definição, porque, de fato, o cenário hoje, e a gente tem que reconhecer, para os contribuintes, é sim de insegurança jurídica, né? Se eu tivesse um cliente, eu ia dizer, olha, recolhe, paga, e depois qualquer coisa, né, se conseguir lá na frente, pede a repetição desse valor. Então, para falar um pouquinho, para não ficar repetitivo, falar um pouquinho da prática, eu olhei ontem no sistema, só para vocês terem uma ideia de volume disso. Veja, a lei é do final do ano, ali de 2023, mas começou a valer em 2024, né? São 1.690 processos cadastrados, em relação à exclusão do crédito presumido da base de cálculo do RPJ-CSL, com base já na lei 14.789. Então, assim, está crescendo, né? Todo dia são novas ações. O TRF ainda, ele se pronunciou, não teve ainda julgamento de apelação, estão subindo agora, mas, assim, na primeira instância, as sentenças, na maioria, elas têm sido desfavoráveis à Fazenda, mas por conta dessa reprodução do entendimento anterior, da jurisprudência anterior, e que me parece algo equivocado, porque mudou o regime, né? Então, como já foi dito aqui, é um novo regime, não pode simplesmente reproduzir argumentos de uma jurisprudência ou de decisões, e ainda mais no ERESP, que ainda não tem esse efeito vinculante, né? Então, ainda a gente está aí nessa indefinição. Aí teve, recentemente, essa decisão que eu encaminhei do TRF, né, que eu achei bem interessante, que era o desembargador dizendo isso, não, realmente é um regime novo, e ainda ressaltando a questão de que haverá mais controle, que é o que a gente fala muito aqui de benefícios fiscais e tal, porque quando a gente vê os números, são assustadores, né? Então, eram os estados concedendo benefícios que influenciavam na tributação da União. Então, olha só, pode isso? Né? Não é isso que viola o Pacto Federativo? Então, são questões, assim, que a gente espera que sejam resolvidas, não sei em quanto tempo, né, mas ainda estão aí em voga. Então, a escolha do tema é bem apropriada, porque talvez hoje o que está sendo mais discutido no Poder Judiciário, e talvez o que a Emanuela, que trabalha do outro lado, né, talvez o que esteja trazendo mais inquietação aí aos contribuintes, né. E eu só queria fazer um comentário ali, rápido, porque eu sei que tem outros colegas a falarem, não quero me estender muito, mas sobre a Lei Complementar 160 e toda a discussão. Assim, realmente, ali a forma como foi redigido me parece que foi um pouco complicada, que gerou toda essa discussão. Por quê? Ali no artigo 30, no caput, está lá, subvenções para investimento, inclusive mediante isenção, redução de impostos, vírgula, essa parte agora é importante, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Então, ali já dizia isso. E o que a União defende? Olha, isso é um requisito, sempre foi, estava já no caput. Só que o parágrafo 4º, a forma como ele coloca ali, os incentivos e benefícios concedidos pelos estados são considerados subvenções para investimento, como bem disse o Vinícius, né? Há uma presunção, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Mas peraí, mas o artigo é todo o artigo, né? O artigo não é só ali os incisos de absorção de prejuízos, aumento de capital, que aí tinha, antes dessa lei, os contribuintes estavam já discutindo, porque não queriam que fosse aplicado esse artigo, porque, na verdade, era isso, qualquer subvenção de custeio, porque os contribuintes estavam excluindo, sabe? E não é esse, nunca foi esse o escopo de toda a legislação, foi que só pudesse a subvenção para investimento. E tem uma razão para isso, porque, né, para implantação, expansão de empreendimento, tem uma questão ali de interesse público envolvido. Não é simplesmente qualquer recurso repassado, que de fato se caracteriza como receita, então não faria sentido. Isso que o professor Humberto falou, toda subvenção de custeio, não era isso, professor Humberto, nunca foi esse o sentido. Só que começou a ser interpretado dessa forma, e decisões judiciais foram dadas dessa forma, e gerou um contencioso gigantesco, houve trânsito em julgado, é fato para muito contribuinte quanto a isso. Então, a gente tá nesse cenário, assim, mas era isso que eu queria dizer, né? Eu acabei me estendendo mais do que eu gostaria,
mas os colegas anteriores já foram brilhantes, já explicaram, Vinícius ali fez todo um apanhado, não tem muito o que falar, né, então restou a mim trazer um pouquinho dessa experiência prática, né, que talvez seja interessante para os colegas. Então, obrigada pela paciência e pela atenção. Obrigado, Aline. Muito obrigado mesmo. O Andrei, o próximo da lista, está na sala, Andrei? Ou saiu? Eu não consigo ver o Andrei aqui. Eu acho que ele deu uma saída. Vamos aguardar que ele volte. Luciana Zanin está na sala? Também não, professor. Oi? Também não. Quem está falando? Rafael. Oi? Oi, professor. Aqui é o Rafael. A Luciana não está na sala. Estou vendo que ela saiu também. Vamos esperar que ela volte. Então, o próximo da lista é justamente o Rafael Rodigueri. Está falando diretamente lá do seu trabalho, do seu local de trabalho, Rafael? Isso mesmo, professor. Consegui reservar um horário aqui para conversar com todo mundo. Felizmente não consegui me liberar um pouquinho mais cedo para assistir a apresentação da Emanuela, mas com certeza eu vou assistir na gravação. Estás aqui conosco. O que tu pode nos dizer sobre isso? Então, professor, eu tenho acompanhado esse tema desde a publicação da MP, é algo que profissionalmente é bastante relevante para mim. O que eu tenho visto, principalmente em outras ações, acabei pesquisando bastante muitas ações relativas a esse tema. Eu vi os colegas comentando que a discussão no STJ teria entrado em tema constitucional, e eu tenho a mesma percepção, mas o que eu identifiquei, é que para levar esse tema para o STJ, as ações têm embasado uma suposta ilegalidade da tributação da renda sobre os créditos presumidos com base na lei de responsabilidade fiscal. Então, esse seria o fundamento legal para levar a discussão ao STJ e não diretamente ao STF, porque ali a lei de responsabilidade fiscal, e a gente entraria um pouco na seara do direito financeiro, que eu não tenho tanta competência para avaliar, mas a lei de responsabilidade fiscal classificaria os créditos presumidos, os benefícios fiscais e nominalmente os créditos presumidos, como renúncias de receita do Estado. Então, pegariam a imunidade recíproca, não seria necessariamente uma tese constitucional e uma interpretação de qual seria o alcance dessa imunidade recíproca, mas simplesmente uma aplicação dela na compreensão de que o crédito presumido ele seria uma receita / renúncia de receita do Estado. Então, entendo que seria nesse sentido a decisão do STJ, o precedente, e por essa razão seria uma justificativa para não entrar em matéria de competência do STF. Se é uma justificativa aceitável, eu já tenho minhas dúvidas, acho que seria até um bom ponto de discussão, mas seria esse o fundamento no STJ. Um ponto também que eu observei é uma falta de isonomia entre benefícios fiscais muito semelhantes. O Vinícius até comentou ali sobre benefícios, né, de substituição, de incentivo, de contrapartida. O que a gente consegue ver é que benefícios fiscais estabelecidos ali com base na Lei 160, Lei Complementar 160, que buscaram replicar benefícios fiscais concedidos por outros estados sem base no CONFAS, acabam sendo tratados de formas distintas. Por exemplo, em Pernambuco existe um programa de desenvolvimento do estado que concede crédito presumido para instalação de centrais de distribuição. Então, lá eles concedem um crédito presumido adicional, além dos créditos escriturais, para estimular o estabelecimento de centrais de distribuição. Um estado que tem um benefício fiscal nos mesmos moldes instituídos ali, reinstituído com base na Lei Complementar 160, é o Espírito Santo, que também concede um benefício fiscal para a instalação de centrais de distribuição, mas eles utilizam a técnica de estorno de débito. E aí, na escrita fiscal, você não registraria um crédito presumido compondo os créditos para fazer a compensação, mas você estornaria um débito proporcionalmente ao benefício fiscal que foi concedido. Com base nisso, os mesmos benefícios, a gente tem uma diferença de tratamento para fins de tributação federal, porque com base no tema
1182, a gente tem uma diferenciação. O estorno de débito, ele não é um benefício positivo, ele não é o crédito presumido se aplicando a decisão, né, os mesmos fundamentos do ERESP. Enquanto em Pernambuco a gente tem essa distorção. Acaba sendo mais benéfico um estado do que o outro, com benefícios fiscais muito semelhantes. Outro ponto. Como é que é o estorno de débito, Rafael? Desculpa te interromper. Oi? É um cancelamento de débito? Sim, é um estorno de débito no Espírito Santo. Aí tu bota o débito e cancela o débito. Isso. Em vez de É uma reconhecer redução. um crédito. Uma redução, então, do tributo, é Ah, verdade. A sistemática é a mesma, só que acaba sendo... A nomenclatura utilizada é diferente. E por isso o tratamento na esfera federal acaba sendo diferente também, por consequência. E ainda sobre esse ponto das formas de concessão dos benefícios fiscais, a gente tem observado além da União, da Receita Federal, tentando, com a medida provisória e a nova lei, mudar toda a sistemática, as empresas que conseguem decisão judicial, com base no precedente do STJ, com trânsito em julgado, agora estão com uma expectativa de que a Receita vá discutir a metodologia de cálculo do incentivo para fins de exclusão. Na metade do ano passado, a Receita já sinalizou que vai exigir a exclusão pelo valor líquido dos fundos e dos créditos estornados, entendendo que o benefício fiscal, o crédito presumido em si, deveria ser apurado com base nessa metodologia. Se você tem uma contrapartida e você recolhe um percentual para fundos, então esse valor precisa ser deduzido dos créditos presumidos, assim como possíveis créditos estornados, porque considerando uma sistemática, a sistemática padrão, o único benefício seria esse valor líquido. Então é uma possível discussão adicional, caso, vamos supor, o STF entenda que os créditos presumidos devem ser excluídos da base de cálculo, a gente não vai conseguir pacificar a questão, porque a Receita vai, mais uma vez, questionar a metodologia de cálculo e vai ser uma discussão interminável, como tem se arrastado de diversas formas, várias discussões, né, em nível federal. Eu também entendo que a lei 14.789, ela pretende alcançar os créditos presumidos, então, como o Daniel pontuou quando eu entrei na sala, está correta a interpretação da Receita, a lei ela foi feita para isso, e não existe nenhuma outra alternativa para os contribuintes senão buscar o judiciário. E aí, como a Aline bem trouxe, as ações elas só crescem porque antes existia uma certa expectativa. Agora, com essa nova lei, muitos contribuintes têm se sentido coagidos praticamente a buscar um apoio no judiciário para afastar essa tributação. E todas essas discussões, inclusive de ida ao judiciário, me deparei com uma tese do professor Heleno. Ele apresentou, Heleno Torres. Ele entende que existe uma inconstitucionalidade formal na Lei 14.789, porque o artigo 30 da 12.973, ou pelo menos o parágrafo 4º e parágrafo 5º, teriam natureza de lei complementar. Foram instituídos pela Lei Complementar 160, que trataria ali de conflito de competência e, por isso, não poderia ser revogado pela Lei 14.789, uma lei ordinária, uma medida provisória. Então, esses são algumas contribuições dos estudos que eu tenho feito ao longo, desde o ano passado, né, com base na MP, e algumas coisas que eu encontrei na prática, no dia a dia. Muito bom mesmo, Rafael. O Andrei e a Luciana voltaram à sala? Acho que ainda não, né? Então, Não. vamos ouvir. Oi? Não retornaram. Não retornaram. Vamos ouvir, então, o Epaminondas, que também está trabalhando na sua tese, assim como a Aline, e assim como o Rafael está trabalhando na sua dissertação. Pois é, professor Leonel, só que hoje, infelizmente, eu peço desculpas, eu não terei praticamente nada para acrescentar. Não faz mal.
porque é um tema que, mesmo no escritório, a equipe nunca se deparou com nenhuma questão, nenhuma ação relacionada com essa questão dos créditos presumidos. Então, nem eu, nem um outro colega do escritório, a gente não tem domínio nenhum, na verdade. Então, eu prefiro apenas ouvir para ver se acrescenta alguma coisa na minha bagagem, no meu currículo, na minha experiência aí. Ok, professor? Agradeço a compreensão. É isso, Epaminondas. Nós estamos aqui para isso mesmo. Eu pergunto se mais alguém quer falar, mesmo os que já falaram. Eu gostaria. Pois não, professor Humberto. Não, com essa manifestação de Epaminondas, eu já queria comentar, mas a questão dos benefícios fiscais e a igualdade, né? Por exemplo, ele não conhece muita empresa ou nenhuma que está na sua região que está utilizando isso. Quer dizer, há uma grande desigualdade com esses benefícios. Quem tem uma assessoria e tal, consegue se utilizar de uma maneira e depois discutir judicialmente. Bom, para resumir, né? Então, essa questão de benefícios, benefícios é bem complexo. Só vou colocar aliás, realmente, reforma tributária, vamos acabar com os benefícios, mas não estão, né? Já está surgindo toda uma dificuldade novamente de um monte de benefícios tal, que vai gerando sempre isso, né? Sempre esses problemas e essa desigualdade. Bom, o Vinícius, o que você acha do seguinte, ó, a lei nova, subvenção para investimento, bom, primeiro, todas as subvenções são tributáveis, de acordo com a lei, né? Mas, mesmo a de investimento, mas vai conceder que é um benefício também, um crédito fiscal. Não sei qual problema vai dar com esse tal de crédito aí de 25%. Não sei o que vai surgir, mas provavelmente, porque todo benefício começa a resultar. E aí, falaram aqui na lei de responsabilidade fiscal. Poderia a lei dizer que tudo isso é tributado e, ao mesmo tempo, dar um benefício sem cumprir a lei da responsabilidade fiscal? Só essa pergunta em relação a esse caso, mas é claro que, pelo que nós estamos vendo, aquela lei complementar 160 aumentou toda uma despesa, e onde é que ficou a lei de responsabilidade fiscal também? Eu acho que se o senhor Vinícius quiser dizer uma coisinha. Muito bom, professor Humberto, muito bom mesmo. Mais alguém quer se manifestar? Não? Gente, então acho que nós... Eu queria só fazer uma consideração. Por favor. Não, que eu acabei, que enquanto a gente estava aqui na reunião, eu vi que saiu uma sentença de um cliente exatamente sobre esse tema, da Vara Federal de Joinville, denegando, né, dizendo que justamente a nova lei ela traz um novo arcabouço jurídico e que não seria, então, possível, que não existe um direito subjetivo a escapar da tributação se a nova lei assim dispõe, né? Mandei ali no grupo uma decisão bem interessante, acho que serve para subsidiar e para que a gente possa, inclusive, continuar essa discussão em outros momentos, porque com certeza ela não se acaba nesse momento. Só queria fazer essa consideração para demonstrar como que tá aí, né, essa discussão, como a Aline falou, que provavelmente é a maior discussão que envolve o contencioso judicial nesse momento em relação às teses tributárias. Emanuela, você consegue me passar o número? Eu vi que você mandou lá no privado, pode ser? Só para eu... Pode? Te agradeço, tá? O professor Humberto me fez uma pergunta, professor? Eu gostaria de ouvir. Eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Não, essa questão a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, nessa lei nova, tem um benefício ali, 25% é um crédito, mas está cumprida a lei de responsabilidade fiscal, e aí, só para, assim, também, a lei complementar 160 criou toda aquela possibilidade de benefícios ali com esse parágrafo 4º e o artigo 10 também, e acrescentado lá na lei 17 e tal, também muito esquecidas esses momentos em que deve ser cumprida a lei de responsabilidade. Só um comentário. Sim, não, é interessante, sim, mas é interessante também que a lei 160 veio naquele contexto de tentar regularizar os benefícios fiscais, que não eram concedidos com unanimidade no COFAS, né? E, ao mesmo tempo, ela estabeleceu mais essa regra, ampliando um benefício fiscal anterior ali de exclusão das subvenções da base de cálculo do IRPJ.
no caso agora da Lei 14.789, que acabou com o benefício e criou outro, né, com certeza, ao criar um benefício, ela tem que ter um estudo de impacto orçamentário. E isso tem que estar lá no processo legislativo, que no caso foi iniciado com uma medida provisória. Agora, duas coisas. Primeiro, que está substituindo um benefício por outro. Então, é fácil alegar que aquilo que não se estava arrecadando com um, a gente vai continuar não arrecadando com outro. Ou talvez o novo benefício seja menor. Então, é fácil de placar esse argumento para aprovar a lei logo. Mas a outra questão mesmo que não tivesse um estudo de impacto orçamentário, basta uma aprovação da lei, e a lei entra. Tá lá, faz um projeto de lei com benefício fiscal. Aí, uma análise de impacto orçamentário, a Comissão de Finanças fala que não tem dinheiro para isso, que vai prejudicar o orçamento, vai desequilibrar o orçamento. Aí, coloca em votação, aprova e beleza. E eu nunca vi uma ação judicial discutindo isso, a validade de um benefício fiscal, porque não tem um estudo de impacto orçamentário. Até porque, quem que vai entrar com essa ação? Né? O contribuinte não vai entrar com uma ação para anular um benefício fiscal. O Ministério Público não vai trabalhar com isso. O AGU é quem está fazendo a lei. Está representando quem faz a lei. Então, é difícil ter alguém que se insurja contra isso. Muito embora eu tenha visto uma notícia hoje no Jota, dizendo que a AGU teria judicializado a questão da reoneração da folha de pagamentos. Eu não sei se ela judicializou isso com base na... Deixa eu ver aqui, cadê? Cadê o Jota aqui? Qual é a notícia, Vinícius? Peraí. A AGU vai ao STF contra a desoneração da folha de pagamento, que no caso foi vetada o fim da desoneração, e o veto caiu, né? Tem que até ler a notícia inteira para ver se não foi com base nisso, né? Perfeito. Mas eu nunca vi uma ação que discutisse a validade de uma lei que estabelece benefício fiscal. E nem eu. Tem uma ou duas, não, eu tenho uma ou duas que eu queria já para ficar registrado. Eu acho que foi um estado lá de Roraima, ou Rondônia, acho que é Roraima, no sentido seguinte: o Estado é que ingressou com a ação no Supremo, que tinha sido concedido benefício pela Assembleia Legislativa, e parece que era IPVA e tal, e que não tinha nenhum estudo desse. E o Supremo, com base num dispositivo específico lá da Constituição, naquele período ali, que entrou esse dispositivo naquele período em que houve aquelas normas ali sobre teto de gastos, etc., naquele momento, tem um dispositivo que eu acho que ele continuou. Não estou lembrando agora, só para dizer que tem, aí precisaria para depois... aconteceu isso, e foi considerado, até era a Rosa Weber, me parece, que sim, era inconstitucional porque não tinha e caiu. E eu acho que teve outro caso também, com base nesse dispositivo que eu acho que está em vigor ainda. Essa da desoneração é com base nisso mesmo. No estudo de impacto orçamentário, a redução de 10 bilhões aí do orçamento. Tomara que isso vire regra, né? Isso, Humberto e colegas. Mais alguém deseja se manifestar? Sim, O último ponto Vinícius, só consegue- observar, a Lei 14.789 respeitou a anterioridade, né? Só um último aspecto, né? Foi 2023, então não tem nem como alegar que só Valier ia para 2025. Porque RPJ, né, mas para contribuição fiscal tem que respeitar 90 dias? Para RPJ, beleza. Não sei, estou perguntando mesmo. Mas a medida provisória foi de agosto. Exato, a medida provisória já imaginando que haveria muita discussão, já os efeitos seriam futuros, assim, então não há violação. Nesse caso, realmente não há. Não pode se alegar, até pode alegar, mas não tem procedência. Né? Sim. Boa, valeu consultoria jurídica. Com certeza. Manuel? Acho que a Manuela iria falar mais uma coisa, né, Manuela? Não, eu ia pedir para o Vinícius se ele consegue enviar esse artigo em PDF, porque como é do JPRO, só os assinantes conseguem abrir. Mande sim, pode deixar.
Muito Era bem. só isso mesmo. Mais um ponto aqui, Leonete, para ficar registrado, é a questão daquela aquela proposta, a argumentação do professor Heleno Torres, mas já está sendo discutida, né? E já tem decisão suprema, eu não sei qual é o outro fundamento que ele trouxe ali, mas quando substancialmente uma lei, materialmente uma lei complementar trata de uma questão de lei ordinária, já foi muito discutido isso, que aí a lei ordinária, sim, pode revogar aquilo que constava de um texto de uma lei complementar, mas que não depende daquele quórum. Isso é antigo. O que importa é se aquela matéria é prevista na Constituição como sendo de competência de lei complementar ou não. O argumento seria que Formalmente complementar, mas com várias normas de lei ordinária e que podem, então, ser revogadas por lei ordinária. O argumento seria que a Lei 12.973 seria uma lei, uma norma geral, né, porque trataria de conflito de competência, falaria da possibilidade de tributação, né, e dos créditos presumidos, e com isso haveria uma certa guerra fiscal. De conflito de competência, aí sim. Aí seria, com certeza, uma lei complementar. Esse é o argumento dele. Pode ser que ele tenha razão. Não teríamos que estudar com mais cautela. Gente, mais alguém quer se manifestar? Professor, gostaria de falar a respeito, eu tinha até anotado aqui, mas acabei na minha fala não tratando, sobre o repasse desses benefícios no preço, que o Daniel comentou, acho que fez referência ao professor Humberto também, que muitas vezes quando a gente trata desse tema, né, principalmente de tributos indiretos, a gente acaba tomando algumas preconcepções, e eu participei de uma palestra com um auditor fiscal no Conselho Regional de Contabilidade, não me lembro o nome dele agora, mas que ele também fazia uma demonstração de como esses benefícios fiscais não seriam repassados e ficariam todo como lucro da empresa, mas a gente, olhando na prática, né, quando a gente olha para as DREs e observa o desenvolvimento de produtos, em muitos casos, a resposta padrão do direito, né, depende. Existem casos que a gente vai ter os benefícios fiscais simplesmente aumentando o lucro, principalmente quando a gente tem uma demanda mais volátil, menos volátil, perdão. Então, se eu tenho um produto essencial, arroz, ele vai vender independente do preço. Pode ser que, né, tenha ali os bens substitutos, mas se a gente fala de produtos com demanda mais volátil, qualquer aumento de preço pode inviabilizar a comercialização. E eu digo isso por experiência prática. Eu já vi alguns casos em que a perda de um benefício fiscal tira o produto do mercado. E a empresa decidiu operar com prejuízo, com margem negativa, para não sair do mercado enquanto buscava retomar esse benefício fiscal. Todo o benefício fiscal era repassado no preço. Existem casos que, de fato, vai ser diferente, mas, e principalmente quando a gente fala de produtos fabricados no Brasil, que concorrem com produtos importados, que venham da China com um preço muito mais agressivo. A gente precisa desse benefício fiscal para que o produto seja minimamente competitivo. Não à toa a gente tem também Zona Franca de Manaus, que os benefícios fazem aquele polo ser bastante competitivo. A indústria têxtil aqui, que eu não tenho tanta experiência, mas a importação têxtil, sem os benefícios fiscais, seria praticamente inviável a produção em território nacional, aqui em Santa Catarina principalmente. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando fala de repasse dos benefícios, e para não analisar um caso hipotético e generalizar, porque a gente vai depender muito de caso a caso, de qual é o produto que a gente está tratando, se é um produto de alto valor, se é um produto de menor valor, isso acaba impactando bastante, né? Muito bom mesmo. Mais alguém? Gente, eu acho que o nosso encontro de hoje foi muito, 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 muito bom. Eu estou muito satisfeito, acho que todos devem estar, né? Não tivemos bastante gente, mas o mais importante do número de pessoas é a qualidade dos debates. Tivemos uma exposição muito boa, excelente pela Emanuela, e intervenção de todos aqui, muito boas. Acho que todos nós saímos daqui conhecendo um pouco mais, e como sempre acontece nesses encontros, muitas vezes a gente sai com mais
dúvidas do que certeza, né, Emanuela e Ali? Emanuela, com certeza, vai agora se dedicar ao recurso contra essa decisão lá de Joinville, né? Lá de Joinville. E vamos esperar que esse cenário, a curto e médio prazo, fique bem mais claro para nós todos e para os contribuintes também. Obrigado a todos, gente. Forte abraço e mês que vem teremos mais um encontro. Abraço a todos. Até mais. Abraço. Mais bom dia.